Bom dia, pessoal! Hoje é que dia da semana? Quinta-feira, exatamente. Então, é dia de quê? Aula de arte com Sandra Duarte, essa pessoa aqui que vos fala. Sejam super bem-vindos, é uma alegria do tamanho do universo receber vocês aqui na nossa aula, tá? Umas boas-vindas especiais aos nossos estudantes, aos nossos colegas professores, aos pais, mães, avós, enfim, todo mundo que está aí ligadinho com a gente, tá bom? Mais uma vez, sejam bem-vindos. E eu não estou aqui sozinha no estúdio, não. Eu estou com a professora Abigail. E aí, Abigail? E aí, terceiro ano mais lindo e animado do universo, como a professora sempre cita. Sejam muito bem-vindos. Bom demais estar com vocês mais uma vez. Isso, vamos participar de uma super aula hoje falando sobre representações da fauna. Lembra que a gente tem falado bastante por causa daquele livrinho que inspirou a semana inteira de aulas? Pois é, hoje a gente vai fazer o fechamento do livrinho, tá? Falando sobre representações da fauna, representações artísticas, né? Pessoas que desenharam a fauna da sua forma. Mas eu também quero apresentar uma pessoa super especial que está aqui com a gente, que é a Maria Helena. Helena, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação sempre, tá bom? Vocês são mais que demais, fazendo essa diferença aqui com a gente. Bom, mas vamos embora? Minha avó dizia assim, vamos embora que a noite é d'água. Então vamos seguir agora, né? Eu não sei se a noite vai ser d'água, mas o tempo está passando. Olha só, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre representações da fauna. Alguns artistas e sua forma de entender os animais brasileiros. Exatamente, a gente vai ver. É interessante isso, porque em determinados aspectos, né, alguns assuntos, a gente vai pedir a opinião das pessoas e elas sempre têm opiniões diferentes. Entre os artistas também é assim. Artista plástico, né, principalmente, e pintores e tal, você pede para ele fazer uma arte de determinado assunto, ele vai fazer de um jeito. E outro artista pode também fazer de outra forma. Por isso que a gente está trazendo aqui as representações da fauna de formas diferentes e em tempos diferentes. Esse é o segredo da nossa aula de hoje. Vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho sobre a história do Brasil. Vê só, o Brasil, ele, assim, chegou muita gente por aqui com o passar dos anos, né? Muitos estrangeiros, pessoas que vieram de fora. E uma dessas pessoas aí foi o Conde Maurício de Nassau. Calma. Nassau não era artista, não. Ele era um governante, na verdade. A gente pode dizer assim, que era alguém que amava muito as artes e as ciências e incentivou esse tipo de trabalho aqui na nossa cidade. De que forma ele incentivou? Trazendo grandes artistas, poetas e cientistas daquela época, dos anos de 1600 e alguma coisa. Olha, faz muito tempo, né, que isso aconteceu. Olha a roupinha que ele está vestido, né? Como é diferente da nossa forma de se vestir hoje em dia. Então, lá na antiga, hoje é Holanda, né? Mas antigamente tinha outro nome. Ele se vestia assim dessa forma e nesse período lá ele era como se fosse um príncipe. Aqui ele veio como governante, tá? Mas vamos lá, vamos conhecer um artista do período de Nassau. Exatamente, desse período entre 1637 e 1644, que foi o período que ele governou aqui em Recife. E vamos conhecer também bem pouquinho sobre o seu trabalho, tá? O trabalho desse artista que ele trouxe. Vamos lá. O artista que nós vamos conhecer, ele pintou várias obras a respeito da fauna, da flora brasileira e das pessoas também da época, né? Ele colocou muitos indígenas, muitas pessoas escravizadas na época, colocou também viajantes, enfim. E aí temos dois exemplares das obras de arte dele. A primeira, a paisagem brasileira com tatu, tem um tatuzinho escondido ali no canto. E também nós temos a paisagem brasileira com jiboia, de 1637 esse quadro. Vê quanto tempo faz, né? E como era diferente a cidade do Recife. Nessas duas imagens aí, nós temos Recife representada. É muito diferente, né, professora Abigail? Que a gente observa hoje. Muito, bastante. É muito distante da Recife que nós temos hoje, cheia de prédios, né? Cheia de carros passando para lá e para cá. É um período muito diferente. Então, nós temos a imagem, muita natureza, né? A gente vê. É interessante a gente comparar, né? A gente ficar imaginando como é hoje e como era
naquele período, né? A gente até se espanta, né, com o que observa. Bem interessante. Bom, esse pintor se chamava Franz Post. Então ele gostava muito de observar a nossa natureza e desenhava a sua forma, né? Aí ele fez, ó, desenho sobre a nossa fauna. Gente, por que isso? Aqui no Brasil nós temos animais que não existem em nenhum lugar do mundo. Pois é, vê como a gente é importante, né? Eles só se desenvolveram aqui, naturais daqui. Então, quando Franz Post, que era esse artista que Maurício de Nassau trouxe, quando ele chegou aqui e viu a diversidade, a quantidade de animais diferentes que não existiam lá, ele ficou assim, meio que, sabe? Ele ficou abismado. E passou, como ele era já um artista, né? Passou a desenhar esses animais para mostrar aos seus governantes lá na Holanda como é que era que funcionava, né? Como é que era a nossa fauna. Esse trabalho foi muito importante, até não somente para os artistas, mas principalmente também para os cientistas da época que passaram a entender como funcionava aqui a nossa fauna, como é que era a nossa natureza. Vê, não só animais, mas também, porque a gente está falando sobre animais, né? Mas também plantas e locais assim. Mas vamos seguir, conhecendo um pouquinho sobre Franz Post, conhecendo o artista. Olha a sala que eu preparei muito bonita para recebê-lo, né? Olha aí, na recepção, tudo muito chique. Então vamos conhecer um pouquinho sobre Franz Post. Quem era essa pessoa? Ele era o terceiro filho do casal Jan Jansun Post e Francine Peters. Ele nasceu em 1612, em Leiden, nos Países Baixos. Como eu falei, também se chama Holanda, né? Porque Países Baixos é um conjunto de países e a Holanda está entre esses, tá? Olha como ele era aí, o Franz Post. Né? Ele já tinha uma certa idade, né? Aparentemente. Mas ele era um artista de mão cheia, como a gente fala. Principalmente em relação à cozinha, né? Mas ele não era cozinheiro, não. Ele era pintor. Das suas atividades no Brasil, o mais importante depoimento é, contudo, o livro famoso para o qual Franz desenhou numerosas vistas de portos e fortificações no Maranhão, à Bahia. Então, vê, o papel do artista naquela época. Gente, era um período muito diferente do nosso, que vivemos hoje, né? Não existia, eu sempre falo isso para a gente poder entender um pouquinho de como era naquela época. Não existia trem, não existia carro, nada desses meios de transporte que nós temos aqui, muito menos avião. Então, tudo dependia muito da visão do artista. Ele tinha aquela coisa diferenciada de ver o mundo, mas ele também pintava exatamente o que ele via. Aí ele pegava muitas dessas imagens aqui de Pernambuco, de Recife, e mandava lá, eles mandavam para lá através de caravelas, né, através de navios, para que as pessoas conhecessem. Então foi muito importante o trabalho dele e de outros também. Viajando pelo tempo. Agora a gente foi bastante para o passado, agora nós vamos um pouquinho para frente no tempo da história da arte do Brasil, tá? Sobre a fauna. Está preparada para viajar no tempo, professora Abigail? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora para os anos de 1900 e alguma coisa aí no tempo. A gente saiu de 1600. Já deu um avanço bem grande. Foi. Né? Cuidado com o solavanco na máquina, viu? Tá, vou segurar aqui na mesa. Segura aí, apertou o cinto. Tenho. Esteja preparada, porque a nossa viagem é longa, a gente vai passar por séculos, né? E vamos conhecer um artista maravilhoso, chamado Cândido Portinari. Olha ele, que senhor simpático, né, que ele era? Pois é, Cândido Portinari, ele foi considerado um artista, um dos maiores artistas do Brasil da sua época. Ele era um artista que gostava de mostrar o seu país, com cenas do dia a dia das pessoas e da realidade das secas. Das mais de 5.000 obras de Cândido Portinari, 896 contêm animais. 80 delas mostram flores, 654 trazem paisagens e 22 falam sobre plantas. Será que ele gostava da natureza? Fala sério. E olha quantas obras ele produziu, né? Mais de 5.000 obras. Era uma máquina, né? Vamos falar. Olha que desenho bonito que ele fazia, né? O estilo dele era bastante realista. A gente pode observar aí detalhes da arara
né? Nessa imagem. Esse quadro que está aparecendo aí, na verdade, é um trechinho de um quadro enorme que ele fez, que retrata bastante a fauna e a flora brasileiras. Ele trouxe alguns animais e colocou nesse quadro aí. Bem interessante, né? A visão do artista. Professora Abigail, você já tentou retratar a fauna do lugar onde você mora? Gente, não daria certo. Para eu desenhar uma pessoa, é a bolinha e os palitinhos. Então, não daria certo. Deixa o Cândido Portinari aí, né? Esse artista aí fazer, como muitos de vocês, inclusive, né? Eu sei que tem esse dom especial para a arte. Parabéns, mas esse dom eu não tenho, não. Então, não me atrevo, eu só admiro. Eu entendo você, porque esse dom também eu não tenho, né? Vou falar aqui a verdade publicamente para vocês. Eu não sei pintar, não sei desenhar. Mas eu sei que muitos de nossos estudantes do terceiro ano são artistas, viu? São artistas de pintar quadro, de fazer esculturas. E a gente, durante o ano, vai compartilhar muitas coisas legais aqui. Mas vamos seguir aqui no nosso assunto. Olha só outros quadros dele. Que coisa linda, né? Olha os detalhes, né? A riqueza de cores que ele coloca, né? Super realista. Olha só. Diferente, né? É interessante que esse formato de pintura que ele usou aí já é um pouco mais moderno, né? Eu poderia dizer, porque ele retrata essa onça e a natureza ao redor é meio quadrada, né? Assim, é diferente. E aqui também, a gente repara a coruja, a anta, são animais da nossa fauna totalmente. Mas é muito bonito, né? Quem tem esse dom de fazer esse tipo de arte. Então, conhecendo um pouquinho mais sobre Cândido Portinari. Olha aí, ele nasceu em uma cidadezinha do Rio de Janeiro chamada Brodowski, em 29 de dezembro de 1903. Eita! 29 de dezembro, é uma data importante, né? Para o Brasil, né? Porque já que ele é um grande artista, então fica aí registrado, né? E faleceu no dia 6 de fevereiro de 1962. É interessante, professora Abigail, porque sobre Cândido Portinari, ele faleceu foi por causa de intoxicação. As tintas que usavam naquela época, elas tinham um material que não era tão bom. Mas ele insistiu em continuar com a arte dele, ele era artista, nasceu para isso, né? E continuou fazendo a sua arte, né? Infelizmente, morreu muito cedo. Mas ele foi um artista plástico brasileiro e é considerado um dos mais importantes pintores brasileiros de todos os tempos. Não é qualquer um não, viu? Portinari. Sendo o pintor brasileiro a alcançar maior projeção internacional. Veja só, até hoje, veja o tempo que ele faleceu, né? Em 1962, mas olha o tempo que ele faleceu e ainda ele é considerado um dos maiores pintores de todos os tempos. Então ele merece muito, sim, nosso respeito e nossa admiração, né? Vamos conhecer mais as obras de Cândido Portinari. O Google, gente, dá lá um Google, você conhece, tem um monte de coisa legal dele, da arte dele. E como ele, tem outros artistas também que fizeram muitas coisas legais sobre o nosso país. Bom, agora eu vou lançar um super desafio para vocês. Que tal representar os animais que você observa nas suas proximidades? E aí, o que você acha dessa ideia? Eu acho super interessante, né? A gente colocar o que tem ao redor. De repente, você nem sabe, mas você é um artista, né? E lá começa a desenhar, para um pouquinho, solta o celular, solta a televisão um pouquinho, vai lá e começa a fazer. De repente você consegue uma obra de arte aí, vai ficar tão famoso quanto o Cândido Portinari, vê? Já imaginou? Que honra você colocar entre os melhores dos melhores. Pois é, o seu lugar já está reservado aí, ó, na Galeria dos Famosos. Lembra que eu coloquei aí Frans Post, né? O holandês. E agora, Cândido Portinari? Pois é a sua vez. Professora Abigail também está desafiada. De repente, né, você consegue fazer alguma coisa. Não, eu ajudo na organização da exposição que vocês vão preparar, tá certo? Mas para desenhar, pintar, quem sabe? Você desenha, eu posso ajudar a colorir, mas para desenhar, gente, não me façam passar não essa dá vergonha, mesmo, não dá, por né? favor. Tudo bem, tudo bem. Mas olha, você vai estar convidada, já está convidada para participar aqui das aulas musicais que a gente fizer. Sim, sim. Então vamos embora, está super mais convidada. Gente, no mais,
A nossa aula está chegando ao final. Quero agradecer a vocês a presença, a participação. Professora Abigail, também muito obrigada Eu que agradeço. por estar aqui com a gente. E a gente se vê. Um excelente final de semana. Beijão. Tchau, tchau. Até a próxima.